Você já ouviu falar em entidades que não caminham, mas seres que surgem como névoas vivas, com olhos que queimam feito brasas e desaparecem diante de seus olhos como se nunca tivessem existido? No coração do Brasil, entre a densa floresta amazônica do Acre e os vales cristalinos da Chapada dos Veadeiros, há um segredo guardado há gerações, um relato repetido entre tribos indígenas, xamãs e moradores locais. As pessoas de fumaça. Hoje, você será conduzido por uma jornada de revelações profundas, lendas antigas e testemunhos que desafiam a lógica. Mas antes de continuar, esteja abissado. Esses relatos não são para os fracos de espírito. O primeiro encontro. A história começa com o povo Uniquim, no interior do Acre. Segundo os anciãos, os Yushinluku, espíritos que andam na fumaça, não são criaturas do nosso mundo, mas visitantes de planos superiores. Relato de Teixá, um pajé de 84 anos. Eles vêm à noite, a mata fica em silêncio, nem grilo canta. Então, uma névoa branca sobe do chão, e dela sai a forma de uma pessoa. Mas não tem carne, não tem ossos, só fumaça com olhos. Esses seres, segundo a tradição, não são malignos, mas também não são amigáveis. Eles são guardiões de portais entre mundos, e surgem quando algum humano se aproxima de lugares que deveriam estar selados. A presença na Chapada, a mais de 3.000 quilômetros do Acre, no coração de Goiás. Há outro epicentro desse fenômeno, a Chapada dos Veadeiros. Ali, entre as formações de cristais, cachoeiras milenares e energia geomagnética intensa. Moradores locais relatam ver formas humanas feitas de fumaça surgindo entre as pedras, principalmente em noites de lua nova. Estávamos acampando perto da cachoeira de Santa Bárbara. Quando o nevoeiro subiu, vimos uma figura, flutuava, parecia olhar para nós. Depois virou cinza e sumiu. Relato de um guia local em Alto Paraíso. Xamãs da região dizem que essas aparições são os encantados, entidades elementais que guardam a terra desde antes do tempo dos homens. O elo com os portais. Tanto no Acre quanto na Chapada, os povos tradicionais acreditam que há portais interdimensionais escondidos na floresta. E as pessoas de fumaça seriam os vigias desses portais. A cada ritual realizado nas florestas, disse que uma fumaça estranha se aproxima. Não a fumaça do fogo, mas algo com consciência, algo que observa. Quando fizemos o ritual da ayahuasca, um nevoeiro tomou conta da clareira. E ali, no meio dele, tinha uma sombra, sem rosto, só fumaça, com olhos brilhando. Depoimento anônimo colhido em Tarauacá. Aparentemente, esses seres sabem quando alguém está tentando acessar dimensões ocultas. A ciência fica em silêncio. Pesquisadores que tentaram estudar essas manifestações encontraram barreiras invisíveis. Equipamentos travavam, câmeras apagavam, GPS ficavam fora do ar. Era como se a floresta dissesse: aqui vocês não entram. Declaração de um geógrafo da UNB durante uma expedição na Chapada. Um ufólogo do Acre foi mais longe. Ele acredita que as pessoas de fumaça são entidades extradimensionais e que estão aqui há milênios, protegendo algo que a humanidade ainda não está pronta para conhecer. Arquivos ocultos e documentos proibidos. Em 1997, um documento do Exército Brasileiro foi vazado por um ex-militar, descrevendo análises de presença etérea em áreas indígenas remotas do Acre. Ninguém soube explicar exatamente o que era, mas esse arquivo descrevia massa gasosa com comportamento autônomo, interferência em sinais de rádio e relatos de desaparecimento de patrulheiros. Por que isso nunca veio a público? Quem está tentando esconder a existência dessas entidades? E se as pessoas de fumaça forem reais? E se forem parte de um equilíbrio ancestral entre os mundos e nós, com nossa curiosidade, estivermos prestes a quebrá-lo? Mas lembre-se, nem tudo o que se desfaz no ar desaparece de verdade. Agora, vamos cruzar o limite, porque o que vem a seguir não são apenas lendas ou histórias de tribos, são fatos abafados, rituais proibidos e segredos enterrados por séculos. Prepare-se. As pessoas de fumaça têm muito mais a dizer, mas nem todos
sobreviveram para contar. O ritual do olho de pedra. Na aldeia dos Yawanawá, existe um ritual antigo chamado Nanipaka, onde um cristal preto é usado para se comunicar com os guardiões invisíveis. Pajés relatam que ao olhar fixamente para a pedra, por várias horas sob um transe induzido por ayahuasca, é possível ver uma fumaça se formar dentro do cristal e de dentro dela, um rosto aparece. Esse espírito guia os xamãs a lugares proibidos como cavernas, cachoeiras ocultas e formações que não aparecem em nenhum mapa. Dizem que uma dessas cavernas leva direto a uma base subterrânea, onde os povos de fumaça vivem em um plano paralelo. Mas o que há lá dentro ainda é um mistério, porque nenhum homem voltou com a sanidade intacta depois de entrar. A sombra no Pico dos Cristais. Na Chapada dos Veadeiros, o ponto mais alto da região é conhecido como Pico dos Cristais. Alpinistas relatam que, ao alcançar o cume em dias muito secos, uma névoa escura sobe rapidamente, mesmo sem nenhuma nuvem no céu. Em um caso registrado em 2014, 3 pesquisadores da USP desapareceram por quase 8 horas. Quando foram encontrados, estavam desorientados, com feridas estranhas nos braços e dizendo frases desconexas em idiomas não reconhecidos. Eles estão lá, observando, esperando que a gente abra a porta. Foi tudo o que um deles disse antes de ser internado. Uma gravação feita por drone, pouco antes da névoa subir, mostra uma silhueta flutuando entre as pedras. Relatos militares e satélites desligados. Em 2008, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais perdeu o sinal de 2 satélites de monitoramento por 6 minutos. Coincidentemente, ambos estavam sobre a divisa entre o Acre e Rondônia. Na mesma noite, moradores de Feijó e Jordão relataram ver uma luz brilhante no céu. E em seguida, figuras sem forma se movendo entre as árvores. Um relatório interno, não divulgado ao público, afirma: as manifestações são conscientes. A presença de forma gasosa, com atividade eletromagnética inexplicável e comportamento inteligente. Recomenda-se isolar a área. Desde então, helicópteros militares passaram a patrulhar áreas onde antes apenas indígenas tinham acesso. O que o governo está escondendo? E por que tanta vigilância sobre algo que supostamente nem existe? Quando os encantados atacam. Até aqui, os relatos descrevem aparições, mas existem casos mais sombrios. Moradores de aldeias próximas ao Parque Nacional da Chapada relatam o desaparecimento de crianças, geralmente em noites onde a névoa desce muito rápido. Meu filho sumiu dentro de uma clareira. Tinha fumaça e a gente escutava ele chamando, mas a fumaça empurrava a gente para fora. Relato de uma mãe da aldeia São Jorge e Pajés. Dizem que, quando os humanos quebram regras sagradas da floresta, os encantados revidam. E as pessoas de fumaça são o braço executor dessa justiça espiritual. A conexão com civilizações perdidas. Pesquisadores alternativos acreditam que esses seres podem ser remanescências etéreas de civilizações antigas, Atlântida, Lemúria, povos que dominaram dimensões. Ruínas encontradas em regiões remotas da Chapada apresentam símbolos idênticos aos encontrados em cavernas do Himalaia e em templos antigos do Peru. O que isso significa? Estaríamos lidando com seres interdimensionais, com raízes milenares, ou com algo ainda mais antigo e desconhecido do que nossa história pode explicar. Eles estão entre nós? Algumas teorias dizem que as pessoas de fumaça aprendem com os humanos, que elas conseguem se disfarçar e que hoje, talvez, já caminhem entre nós, invisíveis, observando, luzes que apagam, formas no espelho, sussurros na mata. Talvez você já tenha sentido a presença delas sem perceber. E se elas estiverem apenas esperando o momento certo para se revelar? As florestas brasileiras escondem mistérios que a ciência ainda se recusa a encarar. Mas para os povos da floresta, esses segredos são parte da vida. As pessoas de fumaça são um lembrete de que nem tudo que não vemos é irreal. E que talvez o mundo invisível esteja bem mais próximo do que imaginamos. Você está pronto para aceitar que a realidade pode ser feita de fumaça?
Se essa história te fez arrepiar, se você também sente que há algo além da realidade visível, então curta este vídeo, comente aqui embaixo o que você acha que são as pessoas de fumaça e, principalmente, compartilhe com alguém que precisa saber o que está escondido nas florestas do Brasil, porque talvez, na próxima vez que uma névoa estranha surgir no mato, não seja só neblina. Nos vemos no próximo mistério.